Boa noite a todos. Mais uma vez estamos nós aqui. Bom, hoje a gente vai receber uma convidada super especial, super feliz dela estar aqui com a gente, a Dani Barberini. Então eu vou escrever o nosso tema aqui embaixo. A gente vai falar um pouquinho de células troncos. Olá, boa noite. Vou escrever aqui embaixo então. Então, células tronco na veterinária. Aos poucos o pessoal vai entrando. Gente, eu tô escrevendo tudo, menos célula tronco na veterinária. Sim, o pessoal que vai entrando já sabe do que estamos falando. Assunto polêmico, né? A Dani já tá aqui. Vou compartilhar a tela. Dani, tô te mandando o convite. Cabe aí para nossa tela se dividir. Boa noite. Deu certo. Tudo bem, Dani? Tudo bem, e vocês? Vou colocar minha câmera um pouquinho para trás, que eu apareço também. Deixa eu Tudo ver aqui. certo? O pessoal Tudo vai bom. entrando aos pouquinhos. Hoje tudo certo, né? A gente já tentou receber a Dani aqui, a internet não deixou, não colaborou. E hoje tudo certo, estamos bem com a internet. Eu tô em cima do modem, Dani, que é para não dar nenhum problema no Eu nosso. também, tô aqui abraçada com ele. Então tá ótimo. Dani, gostaria que você se apresentasse. A gente já se conhece, somos formadas juntas, né? Então, primeiro eu queria Sim. super te agradecer, porque realmente você é uma super profissional, muito legal receber você aqui. Mas gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está aí com a gente. Tá, obrigada pelo convite novamente, né? É um prazer, eu também acompanho aí vocês, acompanho todo o trabalho de vocês. Bom, eu sou a Daniele, veterinária, tenho especializações aí em algumas áreas. Hoje em dia eu trabalho mais com a medicina integrativa, né, com reabilitação também. Mas eu comecei bem lá atrás querendo trabalhar com grandes animais e fiz inclusive residência com grandes animais. E aí já comecei a trabalhar com as células tronco, né? Então aí eu fiz o mestrado e o doutorado com as células tronco. Uma parte do doutorado, inclusive, fiz nos Estados Unidos, lá também com células tronco. E depois me especializei também em acupuntura, em ozônio, em homeopatia. E aí foram outras Oi, pega. técnicas juntos. Pô, a gente realmente é pega. Eu também não pretendia isso durante a faculdade. Acho que é até uma surpresa uma para outra, né? Foi passando. E Sim, aí essa coincidência, olha onde viemos parar, né? Mas acho que fomos sim, pegas. com certeza. Dani, eu sei que célula-tronco é um assunto bem polêmico, né? É polêmico na humana e na veterinária também não é diferente. Então a gente tem um monte de dúvida. Eu queria que a gente tentasse falar aqui o vocabulário mais simples que a gente puder, né? Porque temos que tomar cuidado porque a gente é veterinária, daqui a pouco a gente está num papo de comadre, mas ninguém está participando. Então, gente, perguntem, nos interrompam, porque a ideia é que vocês realmente entendam que faz parte, que existe, como que funciona. Essa é a principal intenção nossa aqui. Então, Dani, quero Sim. começar te perguntando assim, afinal, o que é célula-tronco? Bom, as células tronco, elas são uma célula primordial no organismo, né? Então é a célula que dá origem a tudo. E aí, entre os diversos tipos de células tronco, né, que nós temos várias. Então, desde a célula embrionária, que é o que dá origem mesmo ao corpo inteiro, né, o embrião, então a todas as camadas do blastocisto. E aí nós temos outros tipos de células tronco também, sendo que um deles é a chamada célula tronco mesenquimal, que é o que a gente utiliza hoje para as terapias celulares. E tem ainda células tronco hematopoéticas,
que esse nome estranho, mas é o que dá origem a todas as células sanguíneas, né? Então, o que a gente utiliza hoje em dia são essas células tronco chamadas mesenquimais, que elas não conseguem dar origem a um corpo inteiro. Elas dão origem somente a 3 tipos de camadas do embrião, tá? Então, normalmente, ela dá origem às camadas do mesoderma, mas a gente, no laboratório, a gente consegue diferenciar ela em outros tecidos também, né? Então, ela tem, por ter essa característica, ela é mais segura para o tratamento, porque ela não consegue se replicar de forma desordenada e formar tumores, por exemplo, como é o caso das células que são as células embrionárias, que elas não podem ser utilizadas para terapia, porque aí sim tem riscos de formarem tumores no corpo, né? Então elas são, todo mundo tem as células tronco, né? Nós temos em todos os tecidos, que é o que recompõe o nosso organismo quando há alguma lesão. E aí, quando a gente faz o tratamento com as células tronco, nada mais é do que a gente está dando um número muito maior dessas células, porque o organismo não está conseguindo fazer a recuperação daquele tecido com as células tronco que há somente no corpo. Então, a gente coloca uma quantidade muito maior para potencializar essa regeneração. Legal, Dani. O que eu queria que você voltasse assim, da onde tira exatamente a célula que é usada na veterinária? Ela é feita em laboratório? Ela é retirada de um outro animal? Como que é esse processo? Elas são retiradas dos animais, né? Então aí a gente tem 2 tipos também, né? Nós temos as células que são chamadas autólogas, que é o que a gente retira do próprio animal que vai receber. E nós temos as células que são chamadas halogênicas, que são retiradas de outros animais, ficam num banco de células no laboratório e prontas para uso quando precisam, né? As células, elas normalmente são retiradas de 3 tecidos: do tecido adiposo, do tecido embrionário, que seria placenta, cordão umbilical, e também da medula óssea, tá? Normalmente são esses 3. Os laboratórios normalmente trabalham com as células que são vindas do tecido adiposo, né? Então, normalmente animais que vão para castração, então são animais jovens, saudáveis, eles fazem toda uma bateria de exames com os animais para ter certeza que são saudáveis. E aí, durante a castração, é retirado um pequeno pedaço de gordura do abdômen. Então, não traz nenhum mal para o animal que está doando essas células, né? E aí, com essa gordura, consegue se extrair no laboratório as células tronco, que no início é uma quantidade pequena, mas que aí no laboratório elas vão crescendo e se multiplicando até ter a quantidade ideal para utilizar para aplicação, né, o tratamento aí de alguma doença. Entendi, Dani. Não, perfeito. Acho que esclareceu a dúvida de um monte de gente que eu tenho conversado. E, Dani, uma coisa só para, desculpa te cortar, para Imagina. acrescentar, né? Hoje em dia, o mais utilizado é essa que é chamada de halogênica, porque como ela já está no laboratório, né, numa quantidade ideal para aplicação, então quando eu preciso rapidamente, ela já está pronta. Porque se eu retirar do próprio animal, enviar para o laboratório, esperar eles produzirem, normalmente demora de 30 a 40 dias para ter uma quantidade adequada de células. Então, se o animal tem uma doença aguda que precisa ali no momento fazer uma aplicação, então o ideal é pegar de um banco de células mesmo que já está pronto, você consegue aí no mesmo dia ou no dia seguinte já fazer a aplicação. Perfeito, Dani. Eu vou até colocar já uma pergunta do Chico aqui, que ele colocou se é acordada essa coleta, que eu acredito que sim, né, com o tutor do cão doador. Como que é isso? Então, normalmente, como eles já vão fazer a castração, o animal tá anestesiado, né? Então, não é com o animal acordado. Não, Então, ele mas vai... se isso é um acordo. Se é um Ah, acordo com sim. o tutor, né? Sim, Não, sim. sim.
Sim, os tutores assinam um termo autorizando a doação das células, né? Autorizando a coleta da gordura e a doação dessas células para o laboratório, tá? E Sim, aí, normalmente, os doadores, eles, se o animal precisar, né, eles têm a célula do animal já lá no laboratório, mas eles têm um termo todo de consentimento autorizando a coleta, né? Sempre explicado antes para os tutores, então é tudo certinho. é importante lembrar, gente, eu falei aqui mesmo sem conhecer o procedimento de perto, mas nós veterinários a gente não pode fazer nadinha sem autorização de vocês, tutores. Então, nada. Tudo a Sim. palavra final é de fato de vocês mesmos, tá? Então, por isso que eu falei, com certeza né? Sim, e na hora da aplicação também, então os animais que recebem a célula também tem um termo autorizando a aplicação das células. Então, tudo é autorização, desde a retirada até a aplicação, né? E Perfeito. agora ainda está mais fácil em termos de protocolar, porque agora foi autorizado, né, pelo CRMV as terapias, tanto com células-tronco quanto com ozônio, né? Então agora está tudo regulamentado, tudo certinho, autorizado. Então não temos mais problema nenhum com essa terapia. Isso, inclusive, gente, foi essa semana uma super vitória para nós da medicina integrativa, que a gente trabalha com isso, indica isso há anos e já tinha Sim. muito estudo, muita coisa, mas enfim, processo regulamentado e reconhecido, né? O Chico está Sim. fazendo mais uma pergunta. Eu acredito que ele está perguntando porque ele gostaria que os cães dele fossem doadores, né? Como fazer para o seu cão ser um doador de célula-tronco, se isso é possível? Normalmente os laboratórios eles acabam pegando de animais próximos do laboratório, né? Então, por exemplo, o laboratório que eu conheço, né, e que eu utilizo as células é lá de Botucatu. Então, normalmente eles têm parcerias com clínicas da cidade. Então, aí quando tem animais que vão para agendam a castração, né? E aí entram nos pré-requisitos. Então, tem os pré-requisitos, que é ter no máximo 2 anos de idade, né? E ser saudável. Então, aí tem que fazer todos os exames de imagem, exames de sangue. E aí, quando o laboratório está precisando das células, essa coleta não é todo dia, né? Não é uma coisa recorrente, porque um pedaço de gordura dá para fazer infinitas doses de células, né? Essa era uma pergunta que eu queria te fazer, assim, quanto que dá para fazer, né? Como que a gente Então dá para mensura fazer isso? muito, muito, porque se o laboratório souber administrar essa célula, né? Então elas vão expandindo, você vai congelando em pequenas porções, então dá para ir fazendo um banco enorme. E aí quando o banco está terminando em termos das células cultivadas, né? Porque elas ficam em estufas enquanto estão crescendo e congeladas quando estão reservadas ali para o banco, né? As células que a gente compra são essas que vêm do cultivo, então elas estão na quantidade ideal, são células que eles estão vendo ali no microscópio, então sabe que são células boas. E a partir do momento que vai diminuindo essa quantidade nas estufas, né, de cultura, eles vão descongelando as células que já tinham para elas irem crescendo novamente. Então dá para fazer muitas doses de célula com uma coleta, né? Um animal, um doador. Então não é sempre que o laboratório precisa de doadores, né? Ou quando está acabando o banco, normalmente eles vão atrás, aí pegam uns 3 doadores, e isso dá assim para anos Não é de algo células, desesperador, né? né? É importante lembrar Não que é. não é algo que falta no mercado, né? Talvez até É, falte mais informação, até por isso que a gente está aqui, para que os tutores façam mais esse procedimento e busquem mais também, né? Pelo uso das sim. células-tronco. A gente tem até aqui uma outra pergunta da Maria, Maria da nossa equipe, como é feita essa aplicação? Se são diversas aplicações ou uma só? E se tem que ser realizada em hospital? Isso depende muito do problema, né, da doença que você vai tratar.
Então, tem doenças que com uma aplicação é suficiente, tem doenças que precisam de várias. O ideal é sempre realizar numa clínica, né, veterinária, não precisa ser um hospital, a não ser que precise anestesiar o animal, mas o ideal é sempre fazer numa clínica veterinária, né? Então, vou dar aqui alguns exemplos. A gente sempre vai colocar células, né, aplicar, tentar no local da lesão, ou se não for possível, mais próximo da lesão, para a gente conseguir deixar ali no local que precisa a quantidade maior de célula possível, né? Porque se a gente aplica endovenoso, por exemplo, ela vai circular o corpo todo, né? Então ela vai passar pelo fígado, pelo coração, pelo rim, enfim. Ela vai entrar na corrente sanguínea e vai passar pelo corpo todo. Então, se eu preciso, por exemplo, aplicar no Eu já animal que tenho está mais com uma. pergunta. Não posso esquecer, tô anotando aqui. Isso, vai anotando. Então, por exemplo, se eu quero tratar uma artrose em um joelho, né? Eu vou aplicar essa célula intraarticular nesse joelho que eu preciso, né? Porque aí eu tô colocando todas as células ali, que é o problema dele, né? Porque se eu aplicar endovenoso, a quantidade que vai chegar ali dentro da articulação é muito pequena. Então a gente quer otimizar ao máximo essa aplicação das células, né? Então é sempre no local da lesão. Então, para doenças articulares e neurológicas, normalmente, neurológicas a gente opta por aplicar via epidural, porque já está direto no sistema nervoso, né? Então, normalmente, para esses dois casos, é necessário anestesiar o animal, né? A não ser que seja um animal que esteja tetraplégico, né? Não esteja com nenhuma sensibilidade ali nos membros pélvicos, dá até para fazer também sem anestesiar. Mas normalmente são os dois tipos de aplicação que precisam de anestesia. Para outras doenças, né, de medicina interna, por exemplo, então doença renal, doença hepática, intestinal, a gente acaba fazendo intravenoso, que é o jeito que a gente tem de chegar nesses órgãos sem nenhum tipo de causar lesão, né? Daria até para fazer guiado por ultrassom, uma aplicação, né, dentro do rim, dentro do fígado, mas há um risco aí de punção, de sangramento, então a gente acaba optando para fazer endovenoso. E aí a aplicação endovenosa não precisa de nenhum preparo, né? Então não precisa anestesiar, então dá para fazer numa clínica tranquilamente, tá? Legal, Dani. Acho que algumas coisas do que estava aqui na minha cabeça você respondeu. Você falou a gente aplica no lugar da lesão. Eu ia falar, mas e quando são órgãos, né, da medicina interna? E aí o Chico perguntou para Sim. quais questões críticas elas se aplicam. Você falou bastante. Vou fazer a pergunta ao contrário. Para quando ela não se aplica, quando que você diria não, não é o caso do seu animal? Tá. Realmente ela dá para utilizar em tudo que você quiser, né? Apesar de o único empecilho é que é um procedimento ainda caro, né, hoje em dia. Mas dá para fazer para todo tipo de doença, né? Uma contraindicação é para neoplasia, né? Então, câncer, né? Então, a gente até com algumas exceções, né? Vou falar essa contraindicação, porque a gente até já fez em vários casos de linfoma, com resultados muito interessantes, tá? Mas não para outros tipos de câncer. Então, um câncer realmente não teria a indicação, né? A não ser que, por exemplo, o animal está com uma doença muito grave, que precisa da aplicação, mas ele tem um tumorzinho, né, em algum órgão que está lá sem causar nenhum problema, um tumorzinho de pele. Então a gente acaba aí balanceando, né, os benefícios que o animal vai ter com a aplicação, tendo esse tumor também junto. Mas uma contraindicação seria em tumores, tá? Com algumas exceções. E o Razão. resto dá para usar em todo tipo de doenças, né? Aí pensando só num resultado,
Tem a indicação, porque ela sempre melhora o estado geral do animal, né? Então, se o animal tá apático, né? Tá tristinho, não tá comendo, ela sempre dá um ânimo. Mas doenças, por exemplo, genéticas, ela não vai ter cura, tá? Então, se o animal já nasceu com uma doença, porque ela não chega a nível de alterar o DNA, né? Então, ela age ali nas estruturas, mas se o animal já nasceu com uma doença genética ou hereditária, né? Pode se utilizar para melhorar todo o quadro clínico do animal, né? Os sintomas, dar uma qualidade de vida, mas saber que esse animal nunca vai se curar da doença, né? Então dá para utilizar, mas não tem aí uma chance de cura nesses casos. Tá, isso é bem legal. Uma outra pergunta da Mari: precisa de algum teste de compatibilidade para fazer essa aplicação? Não. Como elas são as células, né, igual eu falei no começo, primordiais do organismo, o corpo adulto ele não consegue reconhecer elas como uma estrutura estranha no organismo, tá? Então não precisa de nenhum teste de compatibilidade. Pode fazer, inclusive, várias aplicações de doadores diferentes, não tem problema nenhum. Não vai causar uma reação a ponto de fazer nenhum dano ao animal, né? O que pode acontecer às vezes, que alguns estudos demonstraram, é que as células brancas do corpo, né, que são as nossas células de defesa, podem, em alguns casos raros, fagocitar, né? Então, retirar algumas dessas células tronco que foram aplicadas. Mas mesmo assim, essas células começam a secretar todos os mecanismos, né? Fazem tudo o que as células tronco iriam fazer. Então, elas acabam virando, entre aspas, uma nova célula tronco, né? Então, não precisa fazer esse teste, não tem perigo. Inclusive, pode até aplicar em espécies diferentes, né? A gente não faz isso na rotina, porque a gente tem, né? Os laboratórios têm célula de cão, célula de gato, enfim, de cavalo, de boi. Então, a gente usa da própria espécie, tá? Mas pode, teoricamente, utilizar até de outra espécie que não vai ter nenhum tipo de reação também. Perfeito. E aí, Dani, você é super polêmica, viu? Quero te contar. Porque o Chico acabou de perguntar aqui, caro quanto? E aí eu quero te trazer uma outra pergunta junto, porque assim, gente, eu tô aqui de leiga, aprendendo tanto quanto vocês, quando o assunto é célula-tronco, é um dos cursos que tá ainda na minha lista. Mas assim, Dani, eu sei do uso, às vezes, no espaço epidural, né? E aí, a gente que é veterinário, a gente sabe que não é algo simples da gente saber fazer. Ah, então tá bom, qualquer profissional vai lá e aplica no espaço epidural. Não, é muito técnico. Depois que você aprende a fazer, legal, é fácil, né? Tem lá o vácuo, nossa, é incrível. Mas até que você faça o certo, você fez um monte de vezes errado. E aí a gente está falando de um valor alto quanto Chico, aí eu vou deixar a Dani responder isso, mas uma coisa que eu falo para os clientes é assim, quando eles falam, e a célula-tronco? A minha resposta é sempre, é muito legal, é maravilhoso, tem vários estudos, eu não sei te dar maiores informações e eu não sei onde você encontra e como que você faz para achar um profissional que de fato vai fazer a aplicação correta. Porque tá? Tô te Sim. falando como veterinária, eu tenho muito receio do tutor ir lá, investir um tanto que às vezes ele nem tem, né? E não ser aplicado no espaço que tem que ser aplicado e depois falar, foi a célula-tronco que não funcionou, sabe assim? Qual a dica que Sim, você dá pra gente aqui, para eu poder informar o povo melhor? E aí, aproveitando para sim. responder a do Chico, quanto custa? Realmente tem que. Um dos segredos é aplicar realmente no local certo, né? Até a epidural é um dos exemplos, mas mesmo as infiltrações intraarticulares, tem algumas articulações que são bem difíceis de acessar. Não é todo mundo que sabe também, né? Então, normalmente, bom, os veterinários deveriam ser sinceros em falar que se sabe ou não aplicar, né? Então, eu aplico para muitos colegas, então tem clínicas que eles indicam, mas se é algum desses tipos de aplicações, eles acabam me chamando para aplicar no local, porque a pessoa
não sabe, né? O veterinário não tem esse know-how dessas aplicações que realmente são muito específicas, né? Um jeito de saber também, os laboratórios, normalmente, eles têm uma lista de veterinários credenciados. Então, se você conseguir ligar em algum laboratório de célula-tronco, né, e falar, eu moro na cidade aqui X, queria fazer célula-tronco, eles vão indicar veterinários que são capacitados nessa sua região. Então, isso é um jeito de você achar profissionais qualificados, né? Ou se não, às vezes pode conversar com algum anestesista, por exemplo, né? Se pode fazer aplicação para você epidural, que normalmente eles têm bastante conhecimento. Então, ou conversar com outros colegas, né, que sabem, você poderiam fazer essa aplicação, né? Mas os cursos de célula-tronco, né, tem laboratórios que dão cursos bem completos que ensinam também as aplicações, né? Então tem todo um treinamento de realizar todas essas vias de aplicações diferentes, né? Mas realmente com a prática que você vai vendo que às vezes, né, fazia errado, enfim. Mas mesmo fazendo errado, digamos assim, a célula ela acaba agindo, né? Porque pensar, se você errar ali o espaço epidural, você vai estar muito próximo, você está perto do subaracnóide, enfim, você está muito ali perto. Ela consegue passar essas camadas ali, né? Então ela consegue chegar aonde precisa. Do mesmo jeito na articulação, né? Se uma pessoa errar, ela vai fazer periarticular, que a gente chama ali em volta. Então também vai ter uma ação ali direta na articulação, né? Desinflamando. Não vai ser igual, né? Não vai ser 100% se tivesse no local adequado, mas também vai ter uma ação, né? E uma coisa muito legal das células é que elas têm uma característica que chama homing, que elas são atraídas pelos locais de lesão. Então, todo lugar, o nosso corpo, né, onde tem uma lesão, a gente libera diversas substâncias ali no local, que é realmente para informar o corpo que tem algo errado, né? Chamar as outras células, enfim. E nesse mesmo mecanismo, quando a gente aplica células-tronco, elas são atraídas para esses locais, por conta de toda essa alteração ali local, né? Citocinas, enfim, pH diferente, elas são atraídas para o local. Então, elas sempre conseguem chegar aonde tem a maior lesão no organismo, né? Com relação a custo, depende muito de região para região, se vai precisar de anestesia, se não vai, se vai ser na clínica, né, que o veterinário trabalha, se é em outra clínica, então que aí tem, né, os custos vão se somando. Mas normalmente, né, a aplicação, dependendo da via de aplicação, né, e tudo isso que eu falei, varia em torno aí de 1.600 a uns 2.500 reais, tá? Dependendo de tudo isso, onde vai ser aplicado e o quadro geral do animal, né? Se vai precisar de anestesia ou não, o peso do animal, enfim. Mas normalmente varia nessa média. Dani, você falou que mesmo aplicando no lugar errado, ela vai ter um efeito, né, ali legal. Existem casos onde a gente pode não ver efeito nenhum, a pessoa foi, fez a aplicação e não viu absolutamente nada. Eu tô te perguntando porque eu já tive clientes que me relataram isso e eu não soube explicar. Então eu falei, eu não sei o que aconteceu, é difícil a gente julgar uma coisa que eu nem vi fazendo, né? Sim. Normalmente a gente sempre vê uma resposta, tá? Tem alguns casos que a resposta também, ela varia muito que a gente fala de resposta, né? Então, que nem, por exemplo, animais com doenças internas, né? Então, um insuficiente renal num grau muito avançado. Então, eu faço uma aplicação. Se eu repetir os exames desse animal, às vezes eu não vou ver mudança. Então, os exames vão continuar na mesma ou até pior, enfim. Mas o animal melhora em termos de aspecto clínico. Então, o animal que não comia volta a comer.
estava muito apático, fica mais animado. Então, pode ter essa melhora sutil, né? Clínica, e não nos exames laboratoriais. E onde também pode ocorrer em doenças neurológicas muito graves ou degenerativas, né? Então, por exemplo, a gente costuma fazer duas doenças, que é a mielomalácia e a mielopatia degenerativa, que são doenças bem graves na coluna, onde a lesão é praticamente irreversível mesmo. Então, o que que a gente tenta com a célula, né? Parar a progressão dessas doenças, porque elas são doenças, o nome já diz, progressiva. Então, que o animal vai piorando dia a dia, né? Inclusive pode levar à morte. Então, tem alguns casos que a gente faz a aplicação para parar a progressão da doença. Então, deixar esse animal estável, né? O que perdeu, né, digamos assim, em termos de lesão na coluna, muitas vezes não tem volta, mas a gente acaba não deixando essa lesão progredir, piorar. Então, a gente estabiliza o quadro do animal, né? E tem alguns casos também de fratura de coluna ou de hérnia de disco muito grave, que também, às vezes, a gente não consegue uma resposta muito adequada. Mas também porque eu costumo falar, né? A gente não sabe como tá a medula lá dentro, né? A gente vê o aspecto macroscópico, a gente vê o raio-x, na ressonância a gente também vê, mas a gente não sabe as células lá se morreram, né? Se elas estão unidas, se a medula cortou. Então, muitos casos, às vezes, é uma lesão muito grave que não dá tempo das células conseguir reverter, né? Então, tem alguns casos que pode fazer e realmente não ter esse efeito que se espera, né? Porque muitas vezes você, principalmente em caso neurológico, aplica e acha que o animal vai sair andando, né? Tem Sim. alguns casos que isso acontece sim, muitas vezes, mas tem essas doenças que são muito graves, que é difícil e precisam aí. A gente entra na pergunta que acho que era a Mariana, não lembro o nome, tinha falado do número. Então, esses casos complicados normalmente precisam de maior número de aplicações, que é para a gente conseguir reverter, aí tentar reverter essa perda que é enorme, né, no organismo. Tá, Tá? legal. Gente, eu tô anotando as perguntas que estão na minha cabeça e já vou ler a de vocês, tá? Então, só pra gente não confundir toda a Dani. A pergunta aqui da Carolina. Peguei a live já no meio, me perdoe se já respondeu, mas a dose varia com o peso, doença, local, como que é escolhida aí a dose de aplicação? Isso depende também de laboratório para laboratório, tá? Tem laboratórios que trabalham com doses para determinadas doenças. Tem laboratório que vende uma dose padrão, né? Então você compra um número mínimo de células tronco e com essas células dá até inclusive para você às vezes dividir no animal, né? Dividir que eu falo, por exemplo, se é um animal que tem problema de displasia coxofemoral, né? Então as duas coxofemorais e um joelho. Então eu não preciso comprar 3 doses de células tronco, né? Com uma eu consigo aplicar nessas 3 articulações, tá? Então tem laboratórios que trabalham assim com um número mínimo de células, então você compra e sabe que tem aquela quantidade de célula ali dentro. E tem laboratório que vende por doenças. Então tem laboratório que se você falar articulação, são 3, eles vão te vender 3 doses de articulação, tá? Então isso depende muito de laboratório para laboratório. O mais importante em termos de número de células é quando a gente aplica endovenoso, né? Então na veia, porque como ela vai circular o corpo todo, a gente fala que ela acaba ficando um pouquinho em cada lugar, né? Então aí é interessante ter uma quantidade grande de células, né? O que é estipulado, né, por trabalhos científicos, né, por pesquisas, seria uma dose de pelo menos 1 milhão de células por quilo de animal, tá? Então aí, animais muito grandes, às vezes o tratamento ficaria inviável, né? Porque você precisaria, por exemplo, um animal de 40, 50 quilos.
comprar 40 milhões de células, né? Que normalmente uma dose vem mais ou menos de 10 a 15 milhões de células, né? Então, bom, quem tem animal muito grande sabe que tudo é assim mesmo, né? Até dose de medicação é tudo lá em cima, tem que mandar manipular, enfim. E as células-tronco também tem esse porém, né? Não é que se fizer uma dose não vai funcionar, mas seria interessante fazer mais para ter uma abrangência maior no organismo, né? Se for fazer endovenoso. Se for fazer epidural ou em articulação, né, em compartimentos que são fechados, que a gente chama, isso não interfere porque vai ficar ali no local, ela não vai sair andando pelo corpo todo. Então, aí uma dose é suficiente para aplicação mesmo em animais grande porte, né? Legal, Dani, uma pergunta minha. Você chega a associar o local de aplicação com pontos de acupuntura nos acupontos? Você já fez isso ou não? Normalmente não, mas tem alguns locais que acabam batendo, né? Então, por exemplo, a epidural normalmente é num ponto de acupuntura que é o Bairruí, né? Algumas articulações também acabam sendo o ponto que você entra com a agulha, sendo alguns pontos de acupuntura também. Mas normalmente, como eu costumo colocar dentro, né, dentro da articulação, então não acaba sendo nos pontos. Mas dá para fazer também, que fazendo nos pontos você vai estar fazendo fora e vai ter ali um efeito Uma resposta. anti-inflamatório, analgésico, né? Não vai ter o efeito de regenerar a cartilagem, porque aí você não colocou dentro, né, da articulação, mas ali fora vai ter um efeito todo também, melhorar, né, a parte de ligamentos, de anti-inflamatório, analgésico. Então também tem um efeito. Então eu não aplico nos pontos assim subcutâneo, mas às vezes abate com os pontos de acupuntura A local localização. onde a gente utiliza. Tá, é o que você falou, né? Não tá ali, mas tá ali próximo, tá ao redor. É, Sabe que também vai ter um efeito ali da ação. sim. Tá, legal. Mais uma pergunta da Mari. É possível utilizar célula-tronco para regenerar olhos? É possível o animal recuperar a visão? Ela tem uma cachorrinha de 17 anos ceguinha. Então, depende o tipo de lesão que é, né? A causa da cegueira. Então, por exemplo, né, se é uma catarata, é uma coisa mecânica ali. Não adianta fazer a célula porque continua ali a catarata, né? Então, você tem que retirar. Se foi uma perda de visão, digamos, por conta de um tumor, alguma coisa que comprimiu o nervo óptico, né? Alguma coisa estrutural lá dentro, a célula também não vai ter um efeito esperado. Agora, se é alguma degeneração, uma inflamação no olho, pode sim ajudar. Então, a gente faz bastante para a parte ocular, a gente usa muito em úlceras, tem aquelas úlceras recorrentes, né? Para olho seco, então, ceroconjuntivite seca. Então, tem várias indicações para parte oftálmica também, mas precisa saber a causa, né, para a gente ver se a célula realmente tem um efeito aí na recuperação mesmo, né, No da caso da visão. Mel, Dani, até onde eu sei que a cachorrinha da Mari foi um glaucoma e aí a situação foi agravando. Então já faz alguns anos, aí pelo menos uns 6, 7 anos, que ela é uma cachorrinha ceguinha, bem adaptada, mas sem visão. Uhum, E ela já tem atrofia também, né? Do globo ali, ela tem atrofia. tá. O ideal sempre, né, passar com um especialista antes. Então, por exemplo, passar com um veterinário oftalmo, né, para ele ver realmente ali que ele faz os exames, né, de fundo de olho, enfim, tudo para ver se tem alguma coisa responsiva lá dentro, né? Às vezes se já atrofiou, né? Já entrou num processo aí degenerativo grande, como já faz muito tempo, às vezes não vai ter um efeito esperado. Se fosse no começo, a gente consegue reverter, né? Depois, quanto mais crônico é a doença, né? É um pouco mais difícil, porque já tem ali cicatriz, né? Já tem
atrofia, então muda toda a estrutura do local, né? Não estou falando só de olho, qualquer doença crônica. Então muda muito a estrutura. E as células-tronco a gente tenta repor essas estruturas que se perderam. Então, se é uma área muito grande, né? Ou se perdeu, enfim, por exemplo, os dois globoculares com atrofia, às vezes não dá tempo. Tempo que eu digo, por exemplo, com uma aplicação, às vezes não é suficiente. Precisam de várias para tentar ir revertendo. E essa reversão a gente não sabe se começa lá de trás, né? Ou se ela vai melhorando primeiro o aspecto, por exemplo, do glaucoma, que hoje já não tem mais, né? Mas assim. Então, as células que começam a recuperar, a gente não sabe também, varia de caso a caso, né? Então, se ainda tem alguma coisa ali inflamada, se já está degenerado, se tem cicatriz, né? Ou seja, tecido ali desvitalizado. Então, para muitos casos tem a indicação, mas tem que saber ali a causa, ou pelo menos ter sempre a opinião de um especialista, né? Inclusive na neurologia. Sempre bom passar com o neuro antes para ele avaliar e ver se o animal não está num processo degenerativo, né? Não é que aí tem uma contraindicação, mas aí a gente consegue saber o que esperar da aplicação das células, né? Então a gente pode aplicar e falar, ó, então a gente vai parar, por exemplo, né, no caso dela, se fosse no início, talvez a gente falava, a gente não vai conseguir reverter tudo, mas a gente vai parar a progressão dessa doença. Então talvez não tivesse chegado até no estágio que está hoje, né? Ela tivesse uma perda parcial da visão, mas isso não seria progressivo até hoje, né? Então Sim, ela até depende. comentou isso. Ela falou para melzinha é difícil, já há muitos anos atrofia, mas de repente para outros animais, né, que estão aí no início do processo, pode ser muito legal. Sim, sim. E Dani, uma questão. Quando você fala em aplicações, de quanto tempo a gente está falando desse intervalo de aplicações? E depois da primeira aplicação, quando que o tutor já tem que começar a perceber alguma coisa, melhoras, depois de quanto tempo? Normalmente, as aplicações, a gente fala de um intervalo de uns 30 dias, mais ou menos, entre uma aplicação e outra, tá? Mas isso também depende de doença para doença. Se é uma doença muito aguda, muito grave, a gente pode diminuir esse tempo, né? Então, por exemplo, que a gente trata muito, anemia hemolítica, né? Que o animal tá ali. Às vezes tem animal que toma sangue dia sim, dia não, né? Transfusão de sangue. Então, é um quadro muito agudo, muito grave. A gente pode até fazer semanalmente, tá? Então, pode reduzir esse intervalo aí para 7 dias. Animal com insuficiência renal, também, por exemplo. Pode fazer no intervalo de 15 a 20 dias de aplicações. Para as doenças que já são estáveis, né, e que a gente conhece o andar, né, da carruagem da doença, então, por exemplo, as artroses, ceratoconjuntivite seca, e até alguns casos de doença neurológica também, a gente consegue até espaçar também esse intervalo. Né? Em vez de ser 30 dias, tem animal que faz e depois de 4 meses faz a segunda. Então, tudo são caso a caso, né? Biologia não é matemática. Então, tem animais com a mesma doença que fazem intervalos diferentes. Então, é sempre um acompanhamento de animal para animal. Né? Então, ver o que ele teve de evolução com a primeira aplicação, acompanhar se é animal que faz, né, precisa de exames de sangue ou de imagem, acompanhar, e aí ver em que ponto que é indicado uma segunda aplicação, né, se for o caso, ou se com uma já foi suficiente. Então, tem que ser sempre caso a caso, né, doença a doença, porque depende muito de idade do animal, o grau da doença, né, a gravidade da doença, o estado geral do animal, se tem outras doenças em conjunto ou não. Então, tudo isso influencia muito na resposta do animal também, né? Então, é caso a caso. Mas aí pode variar, então, de semanal para até meses de intervalo de aplicação.
Ótimo. E a Mariana pergunta, precisa de manutenção da aplicação? E aí eu entendi essa pergunta, Mari, me corrija se eu estiver errado, mas meio que como a acupuntura, né? Ah, vão ter casos Uhum. que vão ter que fazer sempre, a gente sabe que a cada 15, começou a espaçar mais um pouquinho, a coisa já não fica tão boa. A gente tem essa mesma frequência da célula-tronco ou não é bem assim? Olha, em alguns casos pode ter, tá? Por exemplo, os casos que são doenças genéticas, né? Ou o animal já nasceu ali com um problema estrutural do órgão. Então, um exemplo, animal com doença renal que já nasce, você vê já no ultrassom do filhote que já ou não tem um rim, ou o rim é totalmente disforme, né? Então a gente não vai conseguir formar um rim novo. A gente consegue manter, né, aumentar a função dessas células renais. Então, alguns casos, né, dessas doenças que são genéticas precisam de uma manutenção, porque aqui a gente está dando uma qualidade de vida para o animal. A gente está melhorando a função das células que existem ali, mas que as células não são a quantidade suficiente, né? Então, ter um rim funcionando bem não é igual ter dois. Então, a gente está melhorando essa atividade das células que tem ali dentro do rim. Estou dando o exemplo renal porque é muito comum. Mas aí a gente vai sempre avaliando, né? Igual eu falei. Então, tem animais que ficam bem por longos períodos, mesmo que já nasçam com a doença. Então, faz uma aplicação, às vezes até duas ou três em intervalos menores, e aí estabiliza bem o animal. E aí depois vai precisar de uma manutenção depois de 4 meses. Legal. Acompanha esse animal também depois de alguns meses, né? Então, pode sim, em alguns casos, precisar de manutenção, mas em outros casos não, né? Então, normalmente, doenças que a gente consegue recuperar, né? Então, um exemplo, a sinomose, né? Quando a gente recupera a sequela da sinomose, não precisa de manutenção, você já recuperou, tá Tá de bonitinho, alta. tá de alta, não tem mais nada ali danificando aquele órgão, né? Também um problema em coluna, né? Por uma consequência hérnia de disco, por exemplo, também, a partir do animal recuperou, voltou a andar, não precisa mais de manutenção, né? A articulação também, é uma artrose. Se pegou bem no início e você conseguiu ali dar um suporte legal para essa articulação, também não precisa de outras, de manutenção. Seja um animal bem velhinho, com aquela artrose, né, horrorosa, que a gente olha e fala, nossa, como tá andando. Aí talvez precise de algumas manutenções, porque depois de um tempo, como tem, né, o aspecto estrutural ali também, né, então proliferação de osso, enfim, tudo, depois de um tempo acaba inflamando depois novamente, né? Mas normalmente, nesses casos, não precisa mais de manutenção. Melhorou, melhorou. Igual a anemia, por exemplo, também, né? Tá fazendo várias aplicações, fica uma doença aguda, tal, tal. A partir do momento que recuperou, não precisa mais de manutenção. O animal já tá de alta também, né? Perfeito. Dani, o nosso tempo está finalizando. O que eu queria te pedir, nem sei se isso é possível, mas eu sei que muitos colegas nem sabem assim como informar os seus tutores sobre célula-tronco ainda. Então, por mais que a gente fique aqui falando, conversa com especialista, conversa com veterinário, eu sei que muitas vezes eles vão falar, não sei o que te responder. Você tem alguma dica para passar onde a gente pode saber mais, ler mais, e até para os tutores, para que seja uma coisa mais fácil, mas que eles tenham acesso de chegar com isso no veterinário do animalzinho? Sim. Bom, a internet hoje em dia é os dois lados, né? Você começa a ler, tem coisas muito boas e tem coisas que não são verdades. Os laboratórios, normalmente, eles têm um material muito legal para fornecer. Então, o laboratório, né, que eu utilizo bastante, que chama Omics, se vocês entrarem em contato, eles têm panfletos, têm artigos,
Tem diversos materiais que são mais fáceis de você entender, né? Um resumão de tudo que a gente falou. Então, tem desde a coleta até a aplicação e um panfletinho desses de dobrar, né? Para quem é veterinário e se interessa também, artigos são a melhor forma de se informar, né? E artigos em inglês, então que é o que vale a pena, né? Mas os tutores é legal ver, ou até tem vários, hoje em dia com Instagram, né? Também tem vários. Você coloca células tronco, né? Vai aparecer diversos colegas que atuam na área, então que aplicam, que dá para ter esse contato, né? Ver que é casos que usou, então que dá para ter também uma ideia legal da aplicação, né? Mas os laboratórios é um jeito legal de falar. E dá para procurar também na internet se é um site confiável, né? Coloca, vê no Google lá o que aparece, se tem alguma função, se vem de um laboratório, se vem de uma faculdade, dá para levar como informação útil, sim. Como uma informação correta, né? Mas É, eu acredito que o assunto vai vir cada vez mais à tona, claro, né? Estão chegando sim, muitas informações e muito mais procura também, né? Então tá melhorando sim. bastante. E eu queria te fazer uma pergunta sobre disfunção cognitiva, Dani. Quais são os resultados que você percebe? Se seriam casos que você indicaria? Sei que varia de caso para caso, mas a gente tem muito aqui Sim. paciente. Também a gente acaba aqui aplicando bastante para esses casos de disfunção cognitiva. E melhoram bastante, tá? Os animais. Não vou dizer que eles voltam a ficar 100%, mas tem animais que voltam a interagir com os tutores. Animal que só, até que tem junto, né? Que ela fica rodando, rodando, dando sem rumo. Então melhora bastante. Eles ficam mais focados, né? Então começa de novo a responder aos estímulos, dá uma energia para o animal também. Então tem bastante indicação, a gente usa muito, tem uma resposta bem legal nos animais com disfunção cognitiva. E nesses casos, Dani, você tinha falado de até aplicação epidural, né? Nesses casos. E aí a pergunta, o que que você diz para os tutores que falam, mas eu tenho que anestesiar, então, não. É, Como que é abordado aí esses casos? Porque a gente vai juntar o é. velhinho e a anestesia, né? A velha Sim, combinação do medo sim, aí. Tem muitos que não querem mesmo. Aí eu acabo fazendo endovenoso, tá? Tá? Mas eu converso, falo, ó, o ideal seria a gente fazer epidural. Tem alguns animais até que às vezes eu consigo fazer só com anestesia local, eu faço um bloqueio e às vezes dá para fazer. Mas em último caso dá para fazer endovenoso também, tá? Porque ela libera diversas substâncias no organismo, inclusive endorfinas, serotonina, celotropo, faz tudo. Então, mesmo endovenoso, ela tem uma ação também para disfunção cognitiva. Então, casos que os tutores não querem, ou que não tem a indicação mesmo, né? A gente sabe que tem aí alguns outros problemas em conjunto, dá para fazer sim, via endovenosa, tá? O que quando a gente faz nesses casos, às vezes eu falo, ó, precisa talvez de mais aplicações do que precisaria se fizesse só epidural, né? Porque aí, se o animal já tem um probleminha renal junto, no fígado, no coração, E vai normalmente melhorando tem, né? tudo. Até por isso que melhora bem o geral também, porque acaba melhorando a função dos outros órgãos também, né? Mas aí acaba sendo, às vezes, precisa de um número maior de aplicações, né? Não tem um número certo também nesses casos, porque o animal, digamos, ele não depende da célula para viver, né? Não é um caso de vida ou morte. Então, às vezes, fala, mas eu não tenho condições de fazer todo mês. Não tem problema, faz uma. E O que o observa. animal conseguiu, e observe, o que ele conseguiu também, ele não vai se perder, né? Então, e observa, tá ótimo, ficou bem por um tempo longo, ótimo. Ai, doutora, tava ótimo, mas agora eu já vi que começou uma coisinha ou outra, né? Tá um dia mais desanimadinho, alguma coisa assim. E aí, se tiver a possibilidade, né, financeira, enfim, de fazer outra, aí
faz outra. Mas aqui não tem também uma indicação de fazer várias, uma atrás da outra. Com uma, normalmente já tem uma resposta legal, mas se precisar, dá para fazer outras, né? Uma manutenção, diríamos assim, da síndrome cognitiva também. Ótimo. Dani, muito obrigada mais uma vez. Imagina, Mesmo dá para ter assuntos com você, né? Você sabe muito, então dá para conversar com você sobre tudo. Com certeza eu vou te chamar para mais dá pra coisas. gente. Mas Sim. super obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Se lembrarem de mais algumas dúvidas, aí eu estou à disposição também. Podem ficar à Sim, vontade. ficamos à disposição. O que surgir de dúvidas em relação a esse assunto, a gente tem um contato bem rapidinho com a Dani, dá para tirar as dúvidas com ela mesmo, então não tenham dúvidas, tá? Até no que vocês Sim, decidirem aí para o animalzinho de vocês, o que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Então, gente, muito sim. obrigada a todos mais uma vez aqui, firmes e fortes, né, nas lives. Então, vamos continuar trazendo informação aí. Bom final de semana para todo mundo, bom feriadinho que essa semana tem, né? E aí, vou deixar a Verdade. live salva aqui para quem não viu, assiste. Então, Tá brigadão, bom. Dani. Obrigada mesmo. A gente conversa Obrigada, mais, gente, com todo mundo certeza. aí que participou. Boa noite. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beleza, brigadão, Dani. Beijo, boa noite, gente. Beijo, tchau.